Olá, boa tarde. Vamos começar a revisão dos índices americanos pelo S&P 500. Numa semana que foi algo negativa, apesar de já se esperar há algum tempo uma correção, repare-se, só por curiosidade, que estávamos aqui com níveis de sobrevenda, de sobrecompra, muito acima daquilo que tem vindo a acontecer, então era expectável uma correção. A verdade é que estamos a aproximar-nos rapidamente de uma zona de alívio barra sobrevenda e poderemos daí esperar eventualmente uma reação em alta do S&P. Isto olhando só para o indicador em si, que, como veem, tem havido uma reação bastante significativa sempre que há uma aproximação da zona de sobrevenda e é possível que desta vez não haja uma fuga à exceção. Repare-se, e é bom que isso seja também desde já notado, que o S&P, apesar de ter movimentos bastante rápidos, descendentes, esses movimentos muito rapidamente invertem e passam a ser movimentos ascendentes. Por isso, nada do que aqui aparece nos indica que esteja a haver uma inversão de tendência. Pelo contrário, aparentemente será uma correção natural da tendência de médio e longo prazo ainda ascendente, sem nada a dizer em relação a isso. Por isso, eventualmente poderá haver uma inversão deste sentimento muito rapidamente. Não obstante, no gráfico horário temos aqui, no gráfico de mais curto prazo, inclusive desta vez foi no gráfico de 4 horas que houve um sinal de inversão de tendência. Eu faço desde já o disclaimer, estou short no S&P, apesar de ser uma posição mais pequena do que a minha short, por exemplo, no CAC. Lá iremos amanhã aos índices europeus. Repare-se, tivemos aqui um duplo topo no gráfico de 4 horas que já atingiu, foi um duplo topo bastante interessante, bastante correto do ponto de vista técnico e que permitiu uma entrada sem grandes sobressaltos. Tivemos o duplo topo, tivemos já a sua projeção a ser atingida, tínhamos aqui uma zona de stop muito interessante, entretanto a zona de stop foi progredindo, tivemos aqui um novo máximo relativo e agora tivemos uma quebra em baixa deste movimento, vamos ver até onde é que ele vai. É possível que quando tivermos o movimento de inversão de tendência, se é que ele vai ocorrer, que vamos ter também a sua sinalização no gráfico. Por curiosidade, e no muito curto prazo, olhando aqui para o gráfico horário, não queria deixar de vos mostrar aqui a projeção do Smart Pattern. O Smart Pattern fez aqui uma análise às últimas 12.000 barras e concluiu que no gráfico horário houve já 7 padrões exatamente ou bastante similares àquele que está neste momento a ocorrer. E o que é que ele verificou? Verificou que nos últimos 4 houve uma tendência positiva, uma alteração positiva, nos últimos 3 houve uma alteração negativa. Então o que é que ele estima? Repare-se, aqui a verde é a sua tendência mais otimista baseada na média dos padrões positivos, a amarelo é o ponto intermédio e a vermelho é a sua expectativa mais negativa. Podemos ver assim por grosso que o Smart Pattern, com base nos últimos 7 padrões similares àquilo que está a ocorrer neste momento, estima aqui uma consolidação para as próximas 10 a 20 barras. Isto significaria que esta consolidação a acontecer poderia marcar depois um movimento de arranque, ou ascendente, ou consolidação para a continuação do movimento descendente. É mais uma curiosidade para quem gosta de padrões não puristas do ponto de vista técnico. Poderá haver de facto aqui uma consolidação na segunda e terça-feira, eventualmente uma pequena recuperação e depois teremos um eventual movimento descendente. Para já então, no S&P, numa ótica de curto prazo, eu vou deixar aqui a seta de neutralidade da semana passada, acompanhada com uma seta de neutralidade descendente, porque ainda não temos manifestações no gráfico horário ou no gráfico de 4 horas, que foi aquele que nos deu o sinal de short, suficientes para nos indiciar de que irá haver este movimento de recuperação. Repare-se, uma vez mais, volto a salientá-lo para não ficar esquecido, este movimento descendente não quer dizer que o bull market no S&P tenha chegado ao fim de todo. Temos-lo visto inúmeras vezes mesmo. Repare-se, eu já falo deste movimento em V desde 2010. Ele tem vindo a ocorrer pequenas correções que depois dão origem a um movimento rápido ascendente e, eventualmente, se isso voltar a acontecer, vamos ter também uma sinalização no gráfico de curto prazo do movimento de recuperação. Vamos ver então o que é que acontece. De qualquer forma, para já, deixemos aqui a indicação de curto prazo neutral descendente, porque estamos a aproximar-nos de uma zona de suporte e veremos o que acontece. Passando ao Nasdaq, que no curto prazo havia aqui uma indicação de neutral ascendente, porque havia também no gráfico horário alguma sinalização de força. O Nasdaq tem vindo a recolher-se bastante, inclusive
tem vindo a acelerar este movimento descendente. Repare-se aqui nas duas últimas velas, um movimento intraday bastante marcado de pressão vendedora. Poderá haver uma correção um pouco mais significativa do que no S&P, eventualmente. No que diz respeito ao médio e longo prazo, começando desde já por aí, não existem ainda quaisquer evidências de inversão de tendência. Este é o ponto de referência, 3.690, 3.700 pontos. No gráfico horário, temos aqui uma correção, enfim, expectável. Não temos um duplo topo tão marcado como no S&P. Temos aqui uma lógica de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, como se pode ver, e agora que houve mais um arranque, a nossa referência para curto prazo será aqui os 4.254 pontos. Vamos ver até quando é que esta tendência descendente se agudiza. Já agora, olhando aqui para o gráfico de 4 horas, que é um pouco mais linear, e que foi o que nos deu a tendência no S&P, repare-se, temos aqui uma subida bastante íngreme, sem grandes referências em termos de suporte, por isso podemos ter aqui um agudizar da correção, inclusive eventualmente até aqui, pelo menos à zona de suporte, nos 4.110 pontos. A ver, vamos para já então no Nasdaq. Vou retirar aqui também a indicação verde. Para já, enquanto não há uma alteração de tendência, vou deixar a seta de neutralidade associada a uma seta descendente, porque as coisas não estão feias no Nasdaq, mas também a verdade é que podemos ter aqui uma correção um pouco mais significativa. A ver, vamos. Uma vez mais, volto a ressalvar que é bastante possível que tenhamos aqui um movimento de recuperação que há de dar nas vistas aqui no gráfico horário ou no gráfico de 4 horas. É uma questão de aguardarmos. Só para terminarmos aqui os índices americanos, olhando para o Russell, eu tinha deixado aqui a indicação na semana passada que este contacto com a zona de resistência podia gerar uma reação descendente. Parece que estamos aqui a fazer uma espécie de megafone top. Eventualmente, se houver uma quebra em baixo deste movimento, o Russell poderá também ir para mínimos. É de salientar também que, apesar de estar a haver aqui um movimento de consolidação descendente, o Russell tem-se aguentado um pouco melhor do que os principais índices, o que não deixa de ser curioso. Vamos ver como é que ele reage nos próximos dias, mas eventualmente, se tivermos aqui a quebra em baixa, poderá dar uma boa oportunidade para termos pelo menos um movimento até aqui à zona dos 1045 pontos, mais coisa menos coisa. O Dow Jones tem vindo a intensificar o movimento descendente de forma até inclusive mais rápida do que o próprio S&P e Nasdaq também. Estamos aqui neste momento a chegar a um suporte. Vamos ver se há aqui uma reação nos próximos dias no Dow Jones, mas também da mesma forma tem havido reações muitíssimo lineares no Dow Jones, inclusive mais lineares ainda do que no S&P, por isso é uma questão de, uma vez mais, se olhar aqui também para o gráfico horário e em busca de uma eventual inversão de tendência. Vamos ver se nos aparece um sinal semelhante a este, um duplo fundo, um fundo em V, seja o que for. É uma questão de irmos ficando atentos, porque repare-se, a linearidade de negociação acaba por trazer aqui algum interesse técnico ao Dow Jones numa ótica de curto prazo. Poderá, inclusive, para uma recuperação, ser mais interessante do que o próprio S&P e Nasdaq. Bem, por esta semana então tudo em relação aos Estados Unidos. Ficaremos amanhã com a análise europeia. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom sábado.